E aí, gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro, mais um Flash, Talk Fest. Como o título, né, já diz, o nome do nosso encontro, que a gente possa fazer aí uma breve explanação sobre o tema de hoje, que é... Antes junto do que mal acompanhado. Mas a frase acho que não era muito bem essa, né? A frase que a gente tanto conhece, qual é, Matheus? Antes só do que mal acompanhado? Antes só do que mal acompanhado? No original não é assim não. Não sei. Bom, boa noite, tia Rosane, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, então sobre o nosso tema, antes junto que mal acompanhado, não sei se vocês aí perceberam, acho que a tia Rosane percebeu, mas quando eu mandei lá o convite, estava escrito errado, mal acompanhado, tinha um hífen ali, né, juntando mal com L e acompanhado. Mas é exatamente para fazer uma explanação de que às vezes nós estamos mal acompanhados. Estamos junto de alguém indevidamente ou inapropriadamente. Mas para a gente começar nossa breve reflexão de hoje, vou convidar o nosso amigo Matheus. Faz favor, Matheus. Matheus é o nosso performance aqui do programa. Já foi contratado, assinou ali a declaração de isenção de honorários. Bom, quando eu era adolescente, eu participei de um grupo chamado Embaixadores do Rei. E nós realizávamos várias atividades ali. E dentre uma delas, pior do que flexão, pior do que abdominal, pior do que corrida, pior do que qualquer outra coisa, era o famoso ganchinho. Não sei se vocês já ouviram falar no ganchinho. Já ouviu falar no ganchinho? Já, mas não tô lembrando o que é. Vou te lembrar agora. Vou pedir o Matheus para que fique com os braços num ângulo de 90 graus, fazendo a posição do ganchinho. Tá? Para quem está vendo aí minha mão, posição de ganchinho. Com o braço reto, tá, Matheus? Reto, para cima, isso, sem deixar arriar. Não pode arriar. O seu braço não pode arriar de jeito nenhum. Tá beleza? Pessoal, se vocês perceberem que ele arriou o braço, denuncia, tá? Bom, tá todo mundo aqui olhando. Bom, enquanto o Matheus sustenta ali, a gente vai dar continuidade, né, fazer uma breve introdução aí. Eu fui inspirado através daquele filme Tá Chovendo Hambúrguer. Não por causa da comida. Tia Rosane já assistiu esse filme, Tá Chovendo Hambúrguer? Eu já assisti o 2. Só de comida, meu sonho. Mas no segundo Tá Chovendo Hambúrguer, eu achei uma parte lá muito interessante, que ele começa a trabalhar, né, com os amigos para poder, quer dizer, com os animais que são alimentos, na verdade, né, os alimentos vivos. Tem lá o sandu-baleia, né, coisa desse tipo assim. Não conheço muito bem. Mas que ele fala que para que eles alcançassem o objetivo, eles precisavam estar juntos. E aí, pensamos aí um pouco melhor sobre esse tema de hoje. Inspirado nesse filme, Tá Chovendo Hambúrguer 2. Vale a pena assistir, tá, gente? Eu e o Isaac congelamos diante da televisão nesse momento. Bom, mas qual a expressão, qual a referência? Tá firme, Matheus? Alguém aí sabe ou pesquisou qual a origem dessa expressão? Você sabe, tia Rosane, qual a origem dessa expressão, antes só do que mal acompanhado? Não? Gente, não sei não. Sabe não, Pri? Gente, eu fiz uma pesquisa minuciosa e não achei. Também não achei uma referência exata sobre essa expressão. Meu Deus! Dizem que Google sabe tudo, né? Mas Google não sabia, meu amigo Google não sabia. Mas tem uma referência, tá? De que ela é de uma origem, né, espanhola, lá nos anos 1300 depois de Cristo. Mas é só isso que está escrito lá e não foi no Google, tá? Foi num outro site aí de pesquisa. Mas, engraçado, é uma frase que não tem tanta referência, mas tem tanta aplicabilidade nos dias de hoje. E qual seria a expressão para a nossa atualidade? Fala aí, Sueli, quando você escuta essa frase, antes só do que mal acompanhado, o que você pensa? O que vem à sua cabeça? Onde ela se aplicaria? Dá um exemplo aí.
A Suelen está tentando falar, mas acho que ela ficou roxa, porque eu peguei ela desprevenida. Fala aí, Ingrid. Acho que hoje em dia as pessoas preferem ficar só do que estar numa companhia, né? Preferem ficar só do que numa má companhia. Fala aí, Ingrid. Por aí mesmo, né? E por aí vai. O Google não falou. Se o Google não disse, né? Ele tá falando alguma coisa, né? Porque ele já não falou. Matheus, o que você pensou, Matheus? Como você ouviu essa expressão aí a primeira vez? Relacionamento, tem a ver com relacionamento. Bom, de certa forma, né? Óbvio que tá direcionado aí ao relacionamento das pessoas. E conversando com algumas pessoas, né, de semana passada para cá, a gente percebeu a importância, né, de estarmos juntos ou, de alguns momentos, estarmos só, para não estarmos mal acompanhados. E essa frase, geralmente, ela se aplica quando a gente tem uma decepção, quando a gente se frustra com alguém, né? Eu não sei se a Rosane já se frustrou com alguém e pensou nessa frase. Ou já orientou alguém do tipo, olha, antes só do que mal acompanhado. Já passou por isso? Acho que sim, né? E foi relacionado nesse contexto também? Não precisa entrar em detalhes. Engraçado, como é que a gente faz uma pergunta e pede a pessoa para não entrar em detalhes? É bem estranho isso. Mas, beleza. E assim, quando a gente fala de relacionamento, a gente acaba pensando logo no nosso relacionamento. Olha o que você vai falar. No André. nosso relacionamento, né? Que não é tão intenso, apesar da gente se ver aí 24 horas e meia por dia. Hoje, por exemplo, foi um desses dias que eu lembrei dessa frase, né? Que eu... Quer falar alguma coisa? Né, André? Hã? A gente fala, né? Não, ontem o André tava um pouquinho assim, estressado, né, dentro de casa. E aí, porque já tem algumas noites que ele vai dormir bastante tarde. E aí, quando foi hoje de manhã, eu vi que ele não estava bem. Levaram 2 dias para ela perceber que eu não estava bem. E aí, o Isaac, né, uma criança muito quietinha, ele não é agitado, ele é bem quieto. De manhã, então, gente, ele fica ali paradinho, tomando o leitinho dele, né, Sally? E aí, naquela agitação de manhã, eu falei com o André assim, André, tem alguma coisa que eu posso te ajudar pra minimizar o seu estresse? Jéssica vai e me pergunta, quer que eu faça alguma coisa? Na hora, eu pensei, se eu responder, vai dar ruim. Mas eu pensei, antes só do que mal acompanhado. A minha vontade naquele momento era de sumir, de me isolar, de me trancar. Mas eu não podia falar isso pra ela. Tipo, quer me Lógico ajudar? que não. Sai de perto de mim. Deu vontade. Eu falei isso pra ela depois. Porque naquela hora que eu não respondi, é porque eu ia responder mal. Então, pra evitar os conflitos, Exatamente. né? Mas enfim. Mas eu entendi. E assim, Eu entendi. é claro que dentro de casa, com os pais, irmãos, filhos, tem momentos que a gente pensa em realmente ficar só, se isolar, até mesmo em algumas amizades. A gente tenta, em alguns momentos, se isolar de determinadas amizades porque ocorrem alguns conflitos, né, diante do relacionamento. E aí por isso a gente deu esse exemplo de casa. Aqui, por exemplo, como a gente também trabalha junto, mora junto, trabalha junto, faz tudo junto. Isso é alegria, né? Algumas Isso é uma pessoas alegria. perguntam pra gente, né, quando me vem almoçando sozinho, que é na hora do almoço que a gente tem pra ter uma folga um do outro, a gente combina pra almoçar junto. Mas quando a gente almoça sozinho... Combina, vamos almoçar junto. Quando a gente almoça sozinho, alguém vai e me pergunta, ué, cadê Jéssica? Não vai almoçar? Eu falo, não, hoje a gente deu um tempo. A gente achou melhor dar um tempo pra gente poder respirar. Mas Deus não nos criou, né, para ficar sozinhos. Olha aí, Deus foi lá, criou Adão, pai, ele viu, nossa, Adão tá sozinho, ele não pode ficar assim. Ele precisa de uma mulher para ajudar. Perguntar,
contar o que você precisa, meu amor. Enfim, a gente encontra lá no livro da vida, né, uma referência. História, olha que história linda. Eu descobri de Adão o que e Eva. o que o Google não descobriu, eu descobri. Eu já descobri qual é a origem dessa expressão, antes só do que mal acompanhado. Quando lá no Jardim do Éden, Olha o que você vai quando falar. lá no Jardim do Éden, André, né, André. camarada, vai lá, ó, Deus vai e fala, poxa, não é bom que Adão esteja só. Eu não vou fazer aqui algumas brincadeiras não, porque eu já fui repreendido mais cedo pela Viviane Pinheiro. Que ela falou que eu fui machista no meu comentário. Que eu perguntei pra ela, vou falar, eu já falei, né? Eu perguntei pra ela, você sabe por que a Eva só foi criada depois de tudo ter sido criado antes? Senão eu duvido que ele teria criado em 7 dias. Que ela ia ficar, faz assim, faz assado, que ele faz assim, troca aqui, muda aquela cor, eu não gostei dessa cor. Não ia dar certo. Então ficou ali por último, pra ele poder, né? Experiência própria, né, Mas- meu amor? Descontrações à parte, tá? Sem ferir aí a palavra, né? O livro da vida, mas trazendo de uma forma bem alegre, né? Bem descontraída essa referência. Eles tiveram um conflito logo de imediato. E a primeira resposta que Adão mandou foi o quê? Foi a mulher que tu me deste. Aí eu acho que surgiu essa frase. Tá vendo? Antes só do que mal acompanhado. O Google. Essa o Google não sabe. Essa o Google não achou, mas. Não concordo com você. Essa aí eu achei. Segura aí o braço, Matheus. Fica firme. Tá rindo? Tão rindo, né? Mas, enfim. Eu não ia falar, mas, poxa, eu achei que ia faltar, não ia estar completo enquanto de hoje. Mas, enfim, pra gente resumir, né? Encontramos ainda duas referências muito interessantes da gente ilustrar aqui no tema de hoje. Uma foi um deficiente físico, que é mencionado inclusive lá no tanque de Betesda, né? Que ele tinha um deficiente que ele estava lá na fila procurando o melhor lugar para ele poder ser curado da sua deficiência. Só que sempre quando ele tentava se aproximar um pouco mais, outra pessoa passava na frente e conseguia ali receber o que ele tanto precisava, o que ele procurava. E aí uma pessoa, né, chegou para ele e falou assim, você está precisando de alguma ajuda? E aí a primeira resposta que a pessoa deu, que o deficiente deu, foi o quê? Ele podia ter falado, estou precisando de ajuda, poxa, eu vou aceitar a sua ajuda. Não, ele começou a justificar o porquê que ele não conseguia chegar no lugar. E às vezes a gente se comporta dessa maneira também, devido às nossas frustrações, às nossas tristezas aí no dia a dia. Às vezes alguém se apresenta pra gente e perguntando se quer alguma ajuda, como é que tá o nosso dia, né? Se apresenta de uma certa forma, né, com um olhar amigo, e a gente, por algumas frustrações, a gente evita se expor, a gente evita abrir a nossa vida, né? Porque a gente acha que aquela pessoa também pode nos frustrar. E aí foi essa primeira reação. E na verdade, se ele tivesse dito de imediato, né? Poxa, eu preciso realmente de ajuda, ele seria ajudado na sua deficiência de forma imediata. Já uma outra referência, ainda no livro da vida, fala sobre Mantém e sustenta. Fala de uma outra situação em que um paralítico, né, ele ia até o encontro lá de Jesus, né, porque disseram que Jesus estava curando numa casa. Só que era muita gente que estava lá e como é que o paralítico ia entrar? Não ia. Só que ele teve a ajuda de 4 amigos. E esses 4 amigos, de forma inusitada, subiram pelo telhado da casa e desceram ele na cama até o local, né, para ele poder ter ali um encontro com Jesus. Bom, essa referência está lá no livro da vida, né? E aí o que chama a atenção é exatamente a nossa forma de lidar com as nossas amizades, a nossa forma de construir ou de manter as nossas amizades. Às vezes a gente olha para todas as pessoas e a gente critica como elas são, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer, e a gente julga essas pessoas e a gente cria pré-definições, preconceitos
relacionado a essas pessoas. Ou a gente olha para o nosso passado e aí a gente começa a enumerar, né, como um colecionador de frustrações. Já me decepcionei com um, já me decepcionei com o outro foi lá e mentiu, o outro foi lá e me caluniou, o outro foi lá e me fez mal. Até o momento de chegar e não querer mais a gente não amizade, querer mais né? amizade de pessoas, de algumas pessoas. E aí o que aconteceu? Quando a gente se depara com essas duas referências, a gente entende que a gente precisa de pessoas, né? A gente, como a Jéssica falou, nós não fomos criados para ficar só. Ainda que em algum momento a gente se recolha, a gente se reserve, mas não fomos criados para isso. A gente precisa de apoio, a gente precisa de ajuda. Então, eu, né, vou dar um exemplo, né, da minha vida, que em determinado momento, lógico, não sou muito velha, né, não tenho muita idade, mas quando eu tava, olha lá, hein, mas assim, quando eu tinha os meus, sei lá, 18 anos, 17 anos por aí, eu tive uma certa dificuldade, né, em ter amigos, em criar amizades novas e tal. E eu sempre achava, ficava com medo de ter essas decepções com a pessoa que estava ao meu lado. E aí lá no livro da vida ele fala, né, que a amizade sincera, ela dá ânimo para viver. A partir do momento que eu aprendi que nós precisávamos estar juntos de pessoas para criar, né, essa amizade, para criar laços com essas pessoas, a gente começa a ter esse ânimo, a gente começa a ter vontade de ter mais amizade, de confiar na pessoa que está ao nosso lado, independente se ela em algum momento vai nos decepcionar. E aí a gente vai crescendo aos pouquinhos para ir moldando essa amizade. E aí a gente tem um exemplo a ser seguido, né? E esse exemplo também se encontra lá no livro da vida. Tem um provérbio lá, que a Jéssica me lembrou hoje de manhã, que fala sobre o quê? Aquele provérbio que você citou, que está escrito ali, que eu até grifei para você. Eu acabei de falar, você não ouviu? Estava escrito lá, a amizade sincera dá ânimo para viver. Eu falei. E quando a gente se depara com essa referência, a gente pode ter, óbvio, né, Jesus ali com as pessoas. Jesus amava todo mundo, né? Mas além de amar todo mundo, ele teve próximo dele 12 pessoas, 12 amigos, né? Sendo que dos 12 amigos... Vai não, ele tá firme, Matheus. Descobri que isso aí é pior do que qualquer exercício físico. Tá firme, né? Ninguém falou que você abaixou o braço. E aí, sendo que desses 12, né, 2 ele tinha mais proximidade, ele tinha mais intimidade com esses 2. E olha, dos 12, teve um que traiu. Não teve um que traiu? Quem foi que traiu? Alguém responde aí, por favor. Judas traiu. Só que engraçado, não foi só Judas que traiu. Teve mais alguém que traiu. Pedro. Judas traiu. Jesus da condenação, mas Pedro também traiu, porque também negou. Então Jesus sofreu ali, né? Até por alguém que ele tinha aquela amizade de proximidade. Posso ajudar o Matheus a segurar? Pode. Ajuda aí, por favor. E aí ele teve ali alguém de proximidade que também o traiu. A única diferença, e aí é a reflexão que nós precisamos ter hoje, é que independente do que as pessoas fazem de errado, ou do que elas possam nos fazer de errado ou de mal, é a nossa conduta, é o nosso sentimento que vai fazer diferença na nossa vida. Jesus não deixou de amar Judas, Jesus não deixou de amar Pedro, e ele nos deixou esse exemplo a ser seguido. Independente do que as pessoas façam, a gente não pode se fechar e a gente tem que se manter aberto a receber ajuda de outras pessoas. Porque no momento de dificuldade, a gente vai precisar de ter alguém do nosso lado para nos levantar, para dar uma palavra, para dar como diz aí o provérbio, né? Para nos servir de ânimo ou nos gerar alegria. Esses 2 dias eu estive ausente do meu trabalho e hoje a primeira coisa que falaram foi: poxa, esses 2 dias foi tão tranquilo sem você aqui. E aí hoje tu já chega uma gritaria, uma bagunça, todo mundo rindo, não sei o quê. Mas, poxa, que alegria, né? Saber que de alguma forma eu faço falta. Em alguns momentos que a gente está ali estressado, em conflitos, né? Realizando alguns problemas, resolvendo alguns problemas, às vezes um comentário, uma brincadeira, um sorriso
ele promove esse ânimo para viver. E aí eu queria encerrar esse momento de gravação com uma música que ele fala um pouquinho sobre isso. Não esquece daqui não, tá? Ah, gente, para encerrar, essa era a dinâmica. Matheus, eu só precisava que você não abaixasse os braços. Você poderia pedir para alguém segurar os braços para você. Essa é a dinâmica, é a reflexão da dinâmica, tá, gente? Você não precisa ficar só. Você pode contar com a ajuda de alguém para não sofrer tanto. Sofreu à toa. Pode sentar. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Nem vai pra academia hoje. Tô fibrado já não. Gente, essa referência também... Oi, tia Rosane? Mas nesse caso ele tava bem acompanhado. Tava bem acompanhado, isso aí. Vale a pena contar com a ajuda de pessoas, né? Essa dinâmica, a gente também encontra essa referência lá no livro da vida, tá? Quando Moisés, Arão e Ur, né, estiveram lá e era necessário que eles estivessem ali abençoando, né, numa prática simbólica de abençoar o povo dele enquanto eles guerreavam contra outro povo. Ok? Precisavam daquela amizade, né, para que sustentasse os braços daquele servo. E aí, pra gente encerrar nosso encontro, vou tentar, tá, gente? Tô tentando até hoje, tem 15 anos. Eu acho que um dia eu consigo. Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou segurança e sorriso.